Vojvoda. O argentino está sendo falado como técnico do Santos. Depois daquelas exigências, a bipolaridade do São Paulo, eu tenho falado para vocês há muito tempo já, né? O cara pediu Santi Gonzalez, do Tigre da Argentina, né? 22 anos, meia. O Santos fez a proposta, 4 milhões de dólares. Peraí, não sei se é ele que eu quero. Matheus Jesus, que já passou pelo Santos em 2017, que está no time no Vevara em Nagasaki, já passou pelo Corinthians. Peraí, não sei se eu quero. O São Paulo, entre o Santos e a casa dele, preferiu ficar em férias eternas. E aí o Vojvoda apareceu como uma alternativa complicada, né? E assim, vou falar para vocês. Vou falar depois que você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e comentar aqui embaixo. O Vojvoda vai dar um jeito no Santos, teremos paciência com o Vojvoda, é um técnico para dar um choque no vestiário, para imediatismo, para resultados a curto prazo como o Santos precisa, ou teremos que ter muita paciência? Comenta aqui embaixo, tá? Cara, o Vojvoda, eu não vou cravar ainda, porque, cara, tudo no Santos é muito complicado. Eu sei que tem portais dando isso, os portais de notícias especializados no Santos, canais, né? Aqui do YouTube e tal. Eu sou meio reticente com relação às coisas que acontecem no Santos. O Vojvoda está sendo aguardado mesmo na sexta-feira, ele já estava em férias com a família. O projeto dele era mesmo ficar até o ano que vem, talvez esperar o Fortaleza novamente, mas o Vojvoda gostou de alguma coisa, diz no argentino que ele deveria voltar a trabalhar e que o Santos seria uma grande escada para ele, né? O Santos precisa dele, ele precisa do Santos, e pela história do Santos e tudo mais, né? Mas eu só vou cravar para vocês quando tiver assinado, porque, cara, eu tenho muita experiência nisso e assim, as fases de técnicos do Santos, o Santos é uma máquina de moer técnico, né? Talvez pelas escolhas erradas, na grande parte das vezes, em 90% das vezes, eu espero, cara, porque de repente algum tipo de alguma letra que falte pode afastar o cara daqui. O Vojvoda, eu sempre disse para vocês que ele é um técnico para médio e longo prazo. É um cara que temos que ter muita, mas muita paciência mesmo. Porque não é que é um cara, ele conhece de bola, ele sabe trabalhar com elencos enxutos como é o do Santos, ele sabe tirar o máximo de cada jogador. Ele é um cara que fez história no Fortaleza por conquistar 2 vagas em competições continentais, Libertadores, por exemplo, que o Fortaleza nunca tinha ido. As 2 últimas edições foi graças ao trabalho do Vojvoda, né? E um ciclo gigantesco lá no Fortaleza e tal. Só que ele monta times, se você pegar, organizados. Ele começa a organizar a defesa, aí vai para o meio e ataque. Os times do Vojvoda são, na maior parte das vezes, reativos. O que são times reativos? Times que jogam no erro do adversário, que tem por princípio básico se defender para depois atacar. E obviamente, não é um time que entrega muito a bola para o adversário, mas é um time que se posta muito bem quando o adversário tem a bola. Ele tem isso na cabeça. É claro que o elenco do Santos foi montado de uma maneira pensada pelo Caixinha, herdada pelo Kleber Xavier e que vai ser herdada também pelo Vojvoda. Então o Vojvoda ele vai ter muito trabalho e não podemos explorar ou querer exigir dele nessa reta final de Campeonato Brasileiro, sim, reta final, estamos no segundo turno já, que ele faça o Santos ser uma máquina de moer adversários, uma máquina de fazer gols. Não. O que nós temos que esperar do Vojvoda é o mínimo de organização do time, para o time não tomar mais gol bobo, de bola parada, tomar em 16 minutos 5 gols como foi contra o Vasco. Esse tipo de coisa é que o Santos precisa evoluir, tá? O torcedor não pode imaginar um Vojvoda colocando o time verticalizando para o ataque, vamos atacar, moer DNA. Esquece esse negócio de DNA, cara. Não existe DNA ofensivo mais no Santos. Nós estamos em eterna reconstrução. O Santos só vai voltar a ter um time com DNA ofensivo, vertical, atacando, quando os 11 forem capacitados, os 11 titulares forem capacitados para tal coisa. Hoje nós temos 1 ou 2 capacitados para verticalizar, né? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que botar na cabeça, o torcedor do Santos tem que botar na cabeça. O Vojvoda chega, mas não chega para botar a gente
na prateleira de cima. Não é isso, cara. Ele chega para organizar. Ele é um nome que agrada o torcedor também, né? O torcedor gritou Sampaoli no Morumbi, e o Sampaoli fez o que fez com o Santos. Novamente, eu acho que o Santos tem que aprender, né, a não insistir mais com o Sampaoli em outras oportunidades. O Santos tem que ser muito claro, nítido, transparente com o torcedor, de colocar que a ideia é uma organização, não esperem mais do Santos, o Santos vai lutar para não cair até o fim, essa é a ideia, o que vier depois disso é lucro, Sul-Americana, Libertadores, enfim, é um sonho distante pra caramba, então não dá pra gente começar a queimar etapas, porque o Vojvoda, um técnico vencedor, que construiu um trabalho lindo no Fortaleza, vai chegar aqui e fazer a mesma coisa. Não, a gente não sabe se ele vai conseguir, o elenco não foi ele que montou. O Vojvoda também não tem uma informação de se o contrato vai até o fim do ano e se ele atingir metas esportivas ele renova por mais um ano. Eu não sei se o Vojvoda vai se colocar para isso ou se já vai fazer contrato até dezembro de 2026. Os caras, quando chegam para o Santos, os caras vão exigir uma multa, é uma trava de segurança para eles, eu entendo, são profissionais da bola, sabe? O Santos é uma máquina de moer técnicos pelas escolhas erradas. Eu acho que pela primeira vez o Santos está escolhendo um técnico pensando mais à frente, talvez pensando em 2026. Esse ano é um ano para se livrar, cara, para se livrar. Mas eu só cravo o Vojvoda quando ele assinar o contrato. Está sendo esperado para sexta-feira para assinar, né? E aí quando assinando o Santos vai anunciar o Vojvoda. E aí nós vamos saber os detalhes, até quando vai anunciar o Vojvoda. Ele não comanda o time contra o Bahia, se acertar mesmo. É a partir de segunda-feira que ele pega o time para comandar, depois estreia contra o Fluminense dia 31 de agosto. E aí tem um período grande aí, data FIFA, né? Setembro, 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, os 2 últimos jogos, que aí o Vojvoda vai ter tempo para trabalhar, para depois retomar o Campeonato Brasileiro e seguir. É assim, o Vojvoda deve ter analisado que o Santos tem espaços, né? Tem uma agenda que é mais tranquila com relação a outros times, porque não disputa mais nada além do Campeonato Brasileiro, ou seja, fica só para disputar o Brasileiro, só joga fim de semana. Então tem espaço para trabalhar, tem que organizar, ele sabe de todos os desafios. Ele analisou o elenco do Santos, beleza. É uma análise para ver assim, com isso aqui eu consigo escapar. É um cara que vai utilizar a base, coisa que o São Paulo não faria, é um cara que não vai exigir reforços, que vai trabalhar com o que tem ali, porque ele está acostumado com isso no Fortaleza. O Fortaleza começou a contratar depois que foi para a Libertadores, tal, que melhorou a condição. O Vojvoda, eu acho que convenceu os diretores do Santos por conta disso. Porque eu sei que tinha muita gente que é um trabalho a médio prazo, precisamos para agora, choque de vestiário e tal. Ontem eu fiz até um vídeo, só não podemos esperar, tá? Se ficar muito rodando, se o Vojvoda ficar muito enrolando e tal, vai para o Luxemburgo, traz o Luxemburgo, o começo de trabalho dele é bom, ele faz um começo de trabalho nessa reta final de Brasileiro e depois vê o que vai dar. Agora, se o Vojvoda acertou, beleza, só que temos que ter a paciência na construção do trabalho, nos processos que ele vai fazer no Santos, observar bem, porque isso é importante, Coloquem na cabeça, vamos nos livrar do rebaixamento, garantirmos a participação na primeira divisão do ano que vem do Campeonato Brasileiro e aí, a partir disso, atingindo a margem de corte, tudo certo, o que vier é lucro e vamos já cobrar para 2026. Porque 2026 ou o Santos volta a ser o Santos ou a gente vai viver nessa gangorra eterna, tá? Se o Vojvoda assinar, boa sorte para ele, ele vai ter o meu entendimento, a minha compreensão, porque não dá para a gente só falar como torcedor, nós temos que analisar também a parte tática técnica. O Vojvoda, ele precisa de tempo para colocar tudo nos eixos. Ele é treinador para médio, longo prazo. Para o imediatismo? Não. Ele está topando esse desafio do imediatismo, então vamos acreditar no mínimo da organização que ele vai fazer nesse time para que o time não sofra mais gols bobos, vai ter tropeço, vai ter derrota, vai ter empate, vai deixar de vencer, vai vencer bem, vai vencer mal, porque o Santos é assim, oscila demais. Então, eu peço isso para a torcida. O Vojvoda assinando, toda hora estou falando isso. Se ele assinar, assinando, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas no Santos. Ele assinando, tempo para ele, apoio para ele e vamos ver o que ele consegue tirar desse elenco. Essa é a minha opinião, a sua eu estou lendo aqui no comentário. Valeu!